Mauro, qual livro você acha importante ler durante a crise ou que ajudou as pessoas a se recuperarem da crise? Quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês e de explorar nesses novos tempos essas novas formas de interação aqui um pouco limitadas pelas questões da tecnologia, mas muito interessante do ponto de vista do alcance. Normalmente, os festivais literários estão tratando das novidades e os nossos festivais são muito interessantes por causa disso. Mas eu queria falar de um clássico, o Don Quixote. O Don Quixote é um livro, talvez o primeiro romance que foi traduzido em quase todas as línguas importantes do mundo, mais faladas, importantes no sentido de mais faladas, até chegando até o chinês com uma tradução muito curiosa e ainda do século XVII, né, como é o livro, enfim, um livro que tem mais de 400 anos e que continua extremamente atual. Eu estou tendo uma experiência muito curiosa e que me fez escolher falar um pouco desse livro. Eu estou lendo Don Quixote para minha mãe. Minha mãe completa 90 anos esse ano e ela, apesar de estar já com a vista bastante cansada, ela está com a imaginação muito fresca. E essa experiência tem sido incrível, da leitura do Don Quixote, né? Esse livro que traz questões extremamente atuais, né? Como, por exemplo, os antagonismos entre obscurantismo e ciência, ao mesmo tempo que fala dos antagonismos entre ciência e arte, e que um livro que nos comove no sentido de perceber a importância que existe dessa dimensão das trocas de subjetividade, né, que só as artes e a literatura é capaz de fazer. Mauro, pode dar o nome de uma pessoa ou figura pública que se destacou durante essa crise e por quê? Ailton Krenak, um ativista indígena da tribo dos Krenak, que teve na Flip o ano passado, em julho, e foi uma interação não só na performance, na mesa dele, mas toda a passagem do Ailton Krenak pela cidade durante a Flip foi extraordinária. E ele acaba de lançar um livro que é O Amanhã Não Está à Venda, que é um livro interessantíssimo, que são reflexões sobre esse momento que o mundo está vivendo, da pandemia, e de uma maneira muito própria e autêntica. Se a gente pensar que os índios brasileiros, né, eles sempre sofreram dos vírus que foram trazidos e que dizimaram uma população gigante de índios, e uma população que já viu o mundo acabar mais de uma vez. Então é extremamente interessante a gente pensar esse momento de distopia que nós estamos vivendo e a gente poder ter a sorte no Brasil de conviver com essa cultura tão extraordinária e que nos traz pensamentos do tipo, como nesse livro do Krenak, do tipo, por exemplo, de que se a gente passar essa circunstância e a gente não aprender com os erros do passado, seria uma forma muito cruel da gente não homenagear as pessoas que morreram durante essa pandemia tão dramática que a gente está vivendo. Então é muito interessante como o pensamento do Krenak nos faz ver que é impossível viver no mundo sem ter uma relação mais direta e mais profunda com a própria Terra. E ele fala dessa questão do meio ambiente, da ecologia, de uma maneira absolutamente interessante e atual, no sentido de que a biodiversidade é tão importante quanto a diversidade social, a diversidade das subjetividades e a dimensão de que só faz sentido a vida quando a gente constrói e compartilha
a visão de mundo e a maneira como a gente interage e transforma o mundo de maneira coletiva. A próxima pergunta, cite ou fale um pouquinho mais de uma ideia inovadora que você ou a sua organização implementou na sua comunidade. O projeto de requalificação da Praça da Matriz de Paraty. Uma experiência que foi sendo decantada ao longo de 6 anos, em que a cada flip a gente via tanto os moradores de Paraty quanto quem visita essa cidade histórica onde acontece o festival literário, as pessoas iam experimentando uma forma nova de habitar esse espaço público extremamente qualificado. É uma cidade histórica muito bonita, na beira do mar, e esses espaços públicos eles têm um potencial muito maior do que ele ainda é vivido, né? Nessa época, uma questão que era necessária era se tirar algumas intervenções que tinham sido feitas na Praça da Matriz nos anos 1980, em que se tinha pavimentado de pedra, imitando as pedras históricas da pavimentação das ruas históricas de Paraty. E essa praça, na verdade, ela foi feita em 1910 e ela tinha sido descaracterizada nos anos 80. Quando essa obra começou, é uma coisa muito interessante, porque a população interpretou, apesar de toda a discussão, de um processo muito participativo que tinha sido feito, a população interpretou que aquelas pedras era o que a praça tinha de histórico e que aquela obra estava destruindo o patrimônio histórico. E aí a obra foi parada, abriu-se uma discussão durante 2 meses com a população de Paraty, com os órgãos de preservação, de patrimônio, e essa discussão foi extremamente rica. O projeto acabou incorporando saberes e fazeres tradicionais, e finalmente foi uma coisa em que as pessoas entenderam que a imagem que elas tinham da dimensão histórica era uma imagem superficial. E o bacana é que esse processo ele foi coroado com uma coisa muito interessante, que foi o fato dessa praça, depois de reconfigurada, requalificada, ela ter sido espontaneamente adotada pela população, catalisando ações extremamente interessantes, como, por exemplo, a retomada da dança, dos bailes ao ar livre, né? Um deles, toda segunda-feira à noite, por exemplo, tem uma roda de samba e um grupo que chama Samba da Bênção, em que acontece uma festividade muito interessante e que ela só é possível porque o piso de saibro, que é uma espécie de terra batida, foi recuperado do projeto original. Esse tipo de urbanismo de inserção gentil, em que a forma de habitar precede a forma de construir e vai incorporando as experiências que se acumulam no território com o tempo, é uma ideia bastante inovadora e que foi possível catalisar, né, ao longo dessas duas últimas décadas, e que eu tenho certeza que esse tipo de experiência vai iluminar novas possibilidades para Paraty e para outras cidades que queiram estabelecer esse presente histórico, essa ideia de que o presente também é uma experiência histórica e que, na verdade, a coisa mais importante é você catalisar um processo em que a população desenvolva a sua relação afetiva com os espaços públicos e dando o significado para eles. Mauro, por fim, fale um pouquinho de um ato de solidariedade que te comoveu. Ainda ontem eu tive uma conversa muito comovente com uma colaboradora da Flip, que é uma amiga também, e ela estava contando de uma situação que realmente me emocionou, que é o seguinte:
nessa semana que passou, de um trabalho de apoio às comunidades que a minha amiga Bernadette desenvolve, ela estava levando para as comunidades costeiras de Paraty um conjunto de máscaras com livros que para ser entregues para as crianças daquelas comunidades. E ela estava falando que ela não pôde ir porque ela está no grupo de risco e ela está no seu confinamento em casa, mas quem foi justamente um rapaz do grupo dela, um rapaz que deve ter por volta de 20 anos, e que ele depois gravou a reação dessas crianças ao receberem a máscara, vesti-la e ficarem folheando o livro que eles tinham ganho de uma maneira tão encantadora. E isso me fez lembrar que essa geração, que hoje tem 20 anos em Paraty e que são monitores, mediadores de leitura, são essas pessoas que há 15 anos atrás elas tinham 5 anos e estavam do outro lado, eram as pessoas que recebiam os livros e que estavam nas suas escolas tendo esse contato com o festival literário, com o trabalho no ano inteiro e com essas celebrações no fim do ano. E aí eu me lembrei quando Amos Oz e Nadine Gordimer fizeram uma das mesas mais maravilhosas, celebradas da Flip. Eu me lembro que nos dias seguintes eles foram muito generosos e fizeram uma pequena palestra para as crianças ali na Praça da Matriz, essa mesma Praça da Matriz que a gente estava comentando agora, e aquilo foi uma coisa muito impressionante, porque eu vi a concentração daquelas crianças ouvindo Amos Oz falar, com tradução consecutiva, né, com os mediadores de leitura ali, e era incrível ver no rosto daquelas crianças a percepção do que o ofício da palavra pode transformar as pessoas. Pode trazer uma pessoa como Amos Oz para vir para Paraty, para a cidade dessas crianças, e conversar com elas daquela forma. De outro lado, como esse ofício da palavra, ele transformou a vida da cidade. Então, era interessante perceber isso nos olhos daquelas crianças, né? Então, quando essa minha amiga Bernadette ontem estava relatando essa circunstância super especial que aconteceu na semana passada, foi uma coisa muito inspiradora para eu me lembrar dessas conexões e dessas transformações que só podem ser catalisadas num processo que ele mantém uma intenção ao longo de algumas décadas. E são transformações que são feitas nesse ritmo, que é o ritmo mais natural das coisas. Obrigada.